Muito bem, continuando esse estudo no livro Deuteronômio, nós agora estamos no capítulo 11 de Deuteronômio, é o segundo discurso de Moisés para a nova geração, onde ele manda que o povo louve ao Senhor, que o povo guarde os seus caminhos, temas ao Senhor, ande nos seus caminhos, que ama, que sirva ao Senhor com todo o coração, com toda a alma. Não pode ser de outra forma, nós não podemos servir a Deus pela metade, tem que ser de todo o coração, com toda a alma. E no capítulo 11, agora ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância. Nós amamos a Deus quando nós guardamos seus mandamentos, quando nós fazemos o que Deus nos manda. Muita gente diz: eu amo a Deus, mas não lê sua palavra, não guarda os seus mandamentos, não obedece o que Deus manda. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus é se preocupar com o que Deus diz, querer saber a vontade de Deus para a nossa vida, guardar seus mandamentos e suas observâncias, sua lei, seus estatutos, sua vontade. Isso é amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Todos os dias nós temos obrigação de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de andar com Deus. Muita gente só se preocupa em ganhar dinheiro, em correr atrás dos seus compromissos financeiros. E aí quando você fala Deus, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para Deus. Né? Quando é jovem demais para pensar em Deus. Quando fica adulto, ocupado demais para pensar de Deus. Aí quando fica velho e na morte, aí é tarde demais para pensar em Deus. Então nós temos que guardar os seus juízos, seus mandamentos todos os dias. Quem se esquece de Deus em vida, quando chegar na morte, Deus também se esquece dele. Então amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás sua observância, os seus estatutos, seus juízos, seus mandamentos, todos os dias. E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que não sabem e não viram a instrução do Senhor, vosso Deus, a sua grandeza, sua mão forte, seu braço estendido. Moisés falava com aquela geração, não era com os filhos dele, para os netos deles, era para eles. Nem tampouco seus sinais, nem os seus feitos que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e toda a sua terra. Então aquela geração viu os feitos, ainda que alguns eram jovens, viram os feitos do Senhor, viram as maravilhas, contemplaram o mar vermelho aberto, viram como Deus cuidou deles 40 anos, que as vestes não envelheceram, os pés não se incharam, e o que Deus fez a todo o exército do Egito, né? Nem o que faz ao exército do Egito, seus cavalos, seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguia, e o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Moisés está lembrando as maravilhas, os feitos de Deus que eles viram. Nem o que vos fez no deserto até que chegasse a esse lugar, e o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Rubem, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo que subsistia lhe pertencia no meio de todo o povo de Israel. Moisés está lembrando as maravilhas, os feitos de Deus. Eu gosto de Deuteronômio, ele resume todo o Pentateuco. Por exemplo, quando verso 4 está lembrando Êxodo, capítulo 14, verso agora 6 está lembrando Números, capítulo 16. Então nós estamos vendo vários eventos que já lemos nos outros 4 livros, que já estudamos, sendo repetido aqui para essa nova geração. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Então Moisés está lembrando as obras que Deus fez, o Mar Vermelho que foi aberto, como Deus tratou Datã e Abirã, abrindo a terra, engolindo eles, Números capítulo 16. E aí, devido a tudo isso, ele está dizendo, guardai, verso 8, guardai. E a palavra guardai repete diversas vezes no livro Deuteronômio. Guardai-vos, pois, todos os mandamentos
que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entrais e possuais a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, a eles e a sua semente, terra que mana leite e mel. A prolongação dos dias deles dependia de guardar a lei do Senhor, de guardar os seus mandamentos, de observar, de deitar fora os ídolos daquelas nações e adorarem e servirem somente ao Senhor. Verso 10. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito de onde saísses, em que semeavas a tua semente e a regavas com teu pé e com a tua horta, mas a terra que passais a possuir é a terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás águas, e terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então a terra que eles passavam a possuir era bem diferente da terra do Egito. Era uma terra que o Senhor estava cuidando, que o Senhor cuidava dela desde o princípio até o fim do ano. Todos os dias Deus tinha cuidado da terra de Israel. E vamos continuar aqui os benefícios da obediência, do verso 13 até o verso 25, esses próximos 12 versos, vai falar quais são os benefícios de se obedecer a Deus. Verso 13, será que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. A palavra obedecer é uma das palavras-chave nesse livro, né? E por isso que nós chamamos o livro da obediência. E se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de o servir de todo o coração e de toda a alma, de todo o coração e toda a alma, é o segredo para servir a Deus. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia. Duas chuvas são mencionadas aqui em Deuteronômio 11, 14. Primeiro, a chuva temporã que vem mais cedo. E depois a chuva seródia, que vem depois, para que recolhas o teu cereal, o teu mosto e o teu azeite. Não é por isso que quando Israel desobedecia, de vez em quando eles vão passar por tempos de seca, Deus não manda a chuva, porque eles precisavam da chuva para que seu mosto, seu cereal, seu azeite produzisse. Então, Deus prometia que se eles amassem, se eles observassem, se eles buscassem a Deus de todo o coração, a chuva nunca faltaria. Deus mandaria a chuva, tanto a chuva temporã quanto a seródia. Não é? Muitos veem essa chuva também como exemplo da presença para o povo pentecostal, a presença do Espírito Santo. E o que aconteceu no dia de Pentecoste foi uma chuva temporã, derramar do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Mas nós ainda guardamos uma chuva seródia, um derramar muito maior do Espírito, para que nós possamos ver almas salvas, transformadas. Essa é a promessa de Deus para o povo, na época, a chuva, para nós, a chuva do Espírito, né? O primeiro hino da harpa cristã de Deus prometeu com certeza chuvas de graça a mandar. Nós aguardamos chuvas de bênção, chuvas da presença de Deus, chuvas da graça de Deus sobre a nossa vida. Verso 15, e darei a erva no seu tempo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Verso 16, olha, guardai-vos, que o vosso coração não se engane e vos desvie. Olha, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, diz o profeta Jeremias, que o coração é enganoso. Nosso coração nos engana, guardai-vos, que o vosso coração não vos engane e vos desvieis. E sirvais a outros deuses e vos inclinais perante eles. Essa seria sempre uma tentação de Israel, servir a outros deuses, a Baal, servir a deuses que os cananeus serviam, e vai ser sempre um laço para o povo de Israel. E por isso, verso 17, a ira do Senhor se acenda contra vós, como se acendeu algumas vezes a ira do Senhor.
se acende contra vós, e feche ele os céus, e não haja água na terra. Está vendo? É o que aconteceu no tempo do profeta Elias, devido a eles adorar Baal, eles criam que era um deus, não é? O deus da agricultura para eles, o deus da fertilidade, e Elias orou, e o céu se fechou. Elias orou baseado no Deuteronômio, que diz: e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então, muitas vezes Deus fechava os céus para que não houvesse água, não é? Porque o povo não ouvia a voz do Senhor, não servia ao Senhor, o coração estava enganado, eles serviam a Baal e achavam que Baal ia dar a chuva, a agricultura para eles. Verso 18, ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração. Presta atenção, as palavras de Deus têm que estar guardadas em nosso coração. Coração também na Bíblia quer dizer mente, coração quer dizer, né, os nossos sentimentos. Nós temos que nos encher da palavra de Deus no nosso coração. Como é que nós vamos encher? Se nós meditarmos todos os dias, como diz o verso 1, não é? E os seus mandamentos todos os dias, é assim. Temos que ouvir, temos que meditar, temos que nos encher da palavra. Crente que não lê Bíblia, crente que não busca Deus, crente que vive uma vida como se Deus não existisse, não é? Só procura Deus no domingo, e alguns nem domingo estão cansados demais até para ir na igreja. Então são crentes que estão desviados, o coração está desviado do Senhor. É preciso se encher da palavra de Deus todos os dias. Verso 18, ponde essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atais por sinal a vossa mão. Por isso que eles usam aqueles filactérios que eles atam na mão para que eles lembram, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Eles colocam até uma caixinha aqui com a palavra de Deus para ser testeira nos vossos olhos. Ensinai vossos filhos, falando deles, assentando tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-se. Olha, note que ao se deitar, você deve lembrar da palavra de Deus. Ao se levantar, deve lembrar da palavra de Deus. A palavra de Deus nós temos que respirar ela, comer ela, viver ela, amar ela, pôr ela no nosso coração, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor pede de nós. E escreve nos umbrais a tua casa e nas tuas portas. De novo, como eu disse, está escrito nos umbrais as portas, eles guardam a palavra nos umbrais da porta para lembrar, ou chamar. Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas não é só repetir, tem que amar, tem que praticar. Escreve nos umbrais das tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como nos dias do céu sobre a terra. Então, para que Deus cumpra os nossos dias, para que nós tenhamos dias prósperos, abençoados, é preciso guardar, amar, servir ao Senhor nosso Deus. Verso 22, porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos que eu vos ordeno, para os guardar, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Olha como é importante nós nos achegarmos a Deus. Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós, às vezes, temos que se achegar a Deus. Nós temos que, às vezes, dar esse primeiro passo, e Deus dará outros passos para se achegar a nós, mas nós temos que nos achegar. Ele diz, pastor, eu sinto Deus longe de mim. É porque você não se achega a Deus. Como é que se achega a Deus? Lendo a sua palavra, amando sua palavra, guardando sua palavra, cumprindo sua palavra, né, andando em todos os seus caminhos, a Ele vos achegardes. Também o Senhor de diante de vós lançará fora todas as nações. Talvez o lançar fora das nações da terra prometida dependia de eles guardar a palavra, né? Nós vamos ver no livro de Juízes que de tempos em tempos eles eram afligidos pelos midianitas, pelos filisteus, pelos povos da terra, e aí Deus levantava um juiz,
os livrava, eles se arrependiam, não é? Deus levantava então o juiz para os livrar, mas se eles guardassem a palavra, se eles seguissem o que Deus mandava, os inimigos nem se levantavam e o Senhor lançaria fora todas as nações e possuiria nações maiores e mais poderosas do que vós. Eles iriam ter a vitória caso eles guardassem a palavra de Deus. Verso 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. A mesma promessa que Deus fez a Abraão. Deus faz novamente, agora não com um homem, como Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó, agora Deus está fazendo com uma nação, dizendo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo, desde o rio Eufrates. Rio Eufrates já é divisa com o Irã. Deus queria dar mais terra para o povo, se eles obedecessem a vosso Senhor. Mas por não obedecer a vosso Senhor, eles foram tirados da terra deles diversas vezes. E ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já tenho vos dito. O Senhor prometia colocar terror das outras nações por eles, se eles guardassem a palavra do Senhor. Como é bom nós guardarmos a palavra do Senhor, porque esse Deus nos protege, esse Deus nos guarda, esse Deus nos livra daqueles que se opõem a nós. Não é que o crente deve ter inimigos, é melhor até que não tenha, não é? A Bíblia diz, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas se por acaso o crente tiver algum inimigo e ele guarda a palavra de Deus, Deus coloca até terror, medo dos inimigos do crente para que eles fujam de diante de nós, não é? Colocarei o vosso terror e o vosso temor. Verso 26, agora do capítulo 11. Olha, aqui começa a bênção e a maldição. Presta atenção, tem gente que vem, quebra a maldição, é obedecer a Deus. Obedece a Deus e as maldições são quebradas, não é? Olha, presta atenção, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Obedecer a Deus, seguir a palavra de Deus, guardar os seus mandamentos, ler a palavra todos os dias, meditar todos os dias, é bênção. Esquecer-se de Deus, viver como se Deus não existisse, fazer nossa própria vontade, nossos próprios planos, estamos debaixo de maldição. Eles colocam a bênção e a maldição. Vamos lá, verso 27, a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Está aqui a bênção. Bênção é ouvir a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A bênção é quando nós ouvimos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Verso 28. Porém, a maldição, se não ouvirdes. Quem não tem ouvidos para ouvir Deus, quem não tem ouvidos para atentar para a palavra de Deus, vai estar debaixo de maldição. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Está vendo? Começa a se desviar. O desvio de uma pessoa nunca acontece de uma única vez. Ele vai se desviando aos poucos. Hoje já não lê a Bíblia, hoje já não ora. Amanhã, estou cansado demais. E a pessoa, hoje eu não vou à igreja, hoje eu estou cansado. Hoje é domingo, trabalhei a semana toda, não vou, estou cansado, preciso descansar para trabalhar mais uma semana. E ó o desvio acontecendo. E a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir a outros deuses que não conhecesse. Alguém pode dizer, não, mas eu não estou seguindo a outro Deus. Está sim, está seguindo a Mamon. Está correndo atrás do dinheiro. Tudo para ele é dinheiro. Está seguindo a Mamon. Está seguindo o Deus verde, né? O dólar. Muita gente aqui, outros seguem só ganhar. Está desviado. Não tem tempo para Deus. Só tem tempo para as coisas materiais. Só quer as coisas materiais
e as espirituais. E aí vai enfraquecendo, vai entrando debaixo de maldição, daí a pouco está desviado completamente, não é? Então, seguires a outros deuses. Verso 29. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra, a qual vais a possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então, no meio da terra, havia dois montes. O Gerizim, que era o monte da bênção, e Ebal, o monte da maldição. Mais para frente, no capítulo 28, Deuteronômio, nós vamos ver as bênçãos e as maldições, não é? 6 tribos pronunciaria a bênção de um lado, 6 tribos pronunciaria a maldição do outro lado. 2 montes, Monte Gerizim, Monte Ebal. Qual monte nós devemos estar? Monte Gerizim, Monte da bênção, ou no Monte Ebal, Monte da maldição? Tem gente que está no Monte Ebal, monte da maldição, um monte de dívidas, um monte de problemas, um monte de dificuldades, um monte de tristezas e angústias. A gente está no monte Gerizim, no monte da bênção, no monte da palavra de Deus, no monte da presença de Deus, no monte da glória de Deus, no monte da bênção de Deus, da prosperidade de Deus. Qual dos 2 montes você quer estar? Ebal, monte da maldição, Gerizim, o monte da bênção. Sabe quando Jesus encontrou a mulher samaritana? Eles adoravam no monte Gerizim, porque o Pentateuco mandava. E como os samaritanos só tinham o Pentateuco, né, quem instituiu o local de adoração mais tarde foi Davi. Davi, então, tomou a cidade dos Jebuseus e estabeleceu Jerusalém. Seu filho Salomão edificou o templo. Deus prometeu estar em Jerusalém. Então, essa era a discussão da mulher samaritana. Como os samaritanos só tinham o Pentateuco, eles seguiam exatamente o Pentateuco. Eles adoravam a Deus no monte Gerizim. Os judeus adoravam no monte, porque a tribo de Judá ficava em Jerusalém, adoravam em Jerusalém. A mulher perguntou, qual que nós vamos adorar? Nesse monte, de acordo com o Pentateuco, era o monte da bênção, o monte Gerizim. Ou em Jerusalém? Essa era a pergunta. E Jesus respondeu à mulher, disse, mulher, crê-me que a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verso 30. Vamos continuar. Porventura não estão eles, daquém do Jordão, esses 2 montes se encontravam, Moisés está falando do lado de cá do Jordão, mas esses 2 montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, se encontrava do outro lado do Jordão. Porventura não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, era onde o sol se punha, não é? Na terra dos cananeus, que habitam na campina de fronte de Gigal, junto aos carvalhais de Morre, carvalhais de Manre, né? Junto a esses carvalhais de Manre, Jacó enterrou todos aqueles ídolos lá que tinha no meio do seu povo, quando de Siquém, capítulo 34 de Gênesis. Estude o capítulo 34 de Gênesis. Porque passareis o Jordão para entrardes e possuíres a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, e possuireis e nela habitareis. Eles iam possuir e habitar na terra. Interessante, né? Possuir e habitar. Que o Espírito Santo também possa possuir a nossa vida e habitar em nós. Tende, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e os juízos que hoje vos proponho. Deveriam ter o cuidado de fazer, de observar, de guardar todos os estatutos. Vamos para o capítulo 12 agora. O único lugar de culto é escolhido pelo Senhor. Vamos ver o lugar que o Senhor escolheu para o culto. Esses são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus e vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Todos os dias, eles tinham que ter o cuidado de fazer o que Deus mandava. Todos os dias, nós também devemos ter o cuidado de fazer aquilo que Deus quer de nós. Fazer a sua vontade, buscar a sua vontade, buscar a sua palavra, todos os dias.
totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuírem servirem os seus deuses. Está vendo? Todo lugar de idolatria, todo lugar eles deveriam destruir. Sobre as altas montanhas, que às vezes alguns faziam altares lá nos altos, que era chamado altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde. Alguns criavam altar debaixo das árvores. Quando o povo entrasse, deveria tirar todos esses altares, derrubar eles, não é? Destruí-los de todos. Verso 3, e derribareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Então, essas adorações falsas que eram marcadas por altares, por estátuas, por bosques, por imagens, por nomes, eles deveriam apagar tudo isso da memória deles. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vireis. Então, esse local mais tarde se tornou Jerusalém, quando Davi tomou aquele local. Antes de Jerusalém, também o tabernáculo do Senhor, quando eles entravam, estava em Siló. Siló foi local de adoração, Siló foi local onde o tabernáculo acampou, não é? Quando Ana foi orar pedindo um filho, ela foi a Siló, era ali que se encontrava a presença de Deus. Mais tarde, Davi trouxe a presença para Jerusalém e edificou ali uma casa para ser habitação do Senhor e o Senhor ser adorado em Jerusalém. E ali, nesse local, presta atenção, ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as ofertas voluntárias e o primogênito de vossas vacas e das vossas ovelhas. Da mesma forma, hoje, Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade, mas nós temos um local, né, a igreja onde nós costumamos ir para adorar ao Senhor, para cultuar, para oferecer a nossa gratidão, para agradecer a Deus e também oferecer nossos dízimos, nossas ofertas, nossa vida, nosso coração, entregando-se ao Senhor. Por isso que no local onde você adora, o seu dízimo pertence àquele local. Você adora numa igreja, se você vai a essa igreja constantemente, seus dízimos, suas ofertas, os seus votos, tudo que você fizer a Deus pertence naquele local. Diz aqui, ó, e ali trareis vosso holocausto, vosso sacrifício, no caso Cristo, é o nosso sacrifício por nós, os vossos dízimos. Dízimo é a 10ª tudo que ganhamos, as vossas ofertas alçadas, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos de vossas vacas, de vossas ovelhas, eles traziam oferta, os primogênitos pertenciam ao Senhor, das ovelhas, das vacas, tudo era trazido ali. Verso 7, ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Então, o local onde o nosso dízimo pertence é o local onde nós adoramos a Deus. Isso é interessante porque há muita gente, por exemplo, aqui na América, pega o dízimo e manda lá para o Brasil, para ajudar lá no Brasil. Meu amigo, se você adora aqui, seu dízimo pertence à casa onde você adora. Diz, trazei os dízimos, não é enviai os dízimos, não é? É ali que você tem que servir ao Senhor. Verso 8, não fareis conforme tudo o que hoje vos fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Eles não podiam fazer o que bem parecia aos seus olhos. Eles tinham que fazer aquilo que o Senhor mandava. Quando termina o livro de Juízes, o último verso, note a bagunça que havia na época do juiz. Diz, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Eles estavam totalmente contrário a Deuteronômio, capítulo 12, verso 8. Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada
tudo o que bem parece aos seus olhos. Nós não podemos fazer o que bem parece aos nossos olhos, o que nós imaginamos. Nós temos que fazer o que Deus quer que nós façamos. Tem gente que pega o dízimo, eu vou mandar lá para as crianças na África pobre. Você está fazendo o que bem parece aos teus olhos. Você tem que fazer o que o Senhor ordena, o que o Senhor te manda. Nós temos que aprender a obedecer a Deus. Mesmo que nós estamos na época do Novo Testamento, na época da graça, mas esses princípios da palavra de Deus são válidos. Talvez algumas coisas que nós não vamos aplicar literalmente, mas o princípio, ele é válido. Verso de número 9. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Como nós ainda não entramos lá naquele descanso eterno, quando nós não chegamos lá, até nós chegarmos lá, temos que cumprir o que a palavra de Deus nos manda, para nós podermos entrar naquele descanso. Verso 10, para eles o descanso era a terra prometida, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Para eles a terra era a grande conquista que nós vamos ver no próximo livro, o livro de Josué. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus. Note que era Deus que ia escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos votos com que votardes ao Senhor. Como nós dissemos, esse local, quando Salomão dedicou o templo, tornou-se Jerusalém. Antes de Jerusalém, Siló. Não é? Então, no local em que Deus escolhesse, esse local para Deus pôr o seu nome, era ali que eles iam oferecer os seus sacrifícios, era ali que eles iam trazer seus holocaustos, as suas ofertas, os seus dízimos, tudo era naquele local. E naquele local, verso 12, vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Por isso que o Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na presença de Deus é estar em alegria, não é? É se alegrar. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem ele parte nem herança. Então, o levita, como não tinha uma tribo, ele estava espalhado. Fosse na tribo que fosse, na tribo de Judá, havia levitas. Se fosse na tribo de Efraim, havia levitas, como Siló era em Efraim, não é? Então, ali eles se alegrariam. Guarda-te, guarda, olha a palavra guarda de novo, de que não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires. Eles não podiam fazer sacrifício em qualquer lugar, era no local em que Deus designasse, era naquele local. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecereis os teus holocaustos, e lá farás tudo o que eu te ordeno, no local em que o Senhor escolhesse. Porém, conforme todo desejo da tua alma, degolarás e comerás carne, segundo a bênção do Senhor teu Deus. Então, presta atenção, eles traziam o sacrifício, não o holocausto, que o holocausto era todo queimado, mas fosse uma oferta pacífica. Eles traziam esse sacrifício e eles comiam daquela carne. Eles comiam ali da carne que está dentro das suas portas. O imundo e o limpo dela comerão, como o corso e do veado. Então eles iam comer. Se o homem tivesse imundo, eles iam se purificar e comer. Então somente o sangue não comereis sobre a terra, ou derramarei como água. Então o sangue dos animais eles não comiam, não bebiam. Eles derramavam sobre a terra como água. Era uma forma de fazer a purificação de seus pecados. Nas tuas portas, verso 17, não poderás comer o dízimo do teu cereal. Note que eles davam o dízimo cereal, eles separavam esse dízimo e levavam para a casa de Deus. Eles não podiam comer aquele dízimo na sua casa, eles levavam para a casa de Deus, se fosse oferecido com bolos, aí lá eles comiam. Nem do teu mosto, nem do teu azeite, tudo era separado dízimo. Nem as primogenituras das tuas vacas, nem das tuas ovelhas,
nem nenhum dos teus votos que houveres votado, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada à tua mão. Esses dízimos, os animais primogênitos, era tudo separado para levar à casa do Senhor. Mas o comerás perante o Senhor. Eles levavam e lá eles comiam. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e a tua filha, e teu servo e a tua serva, e o levita, que está dentro das tuas portas, e perante o Senhor teu Deus, te alegrarás em tudo que puseres a tua mão. Então note que os dízimos das primogênitas, as primogênitas, tudo comido na casa do Senhor, junto com o levita, eles comiam. De novo, guarda-te, verso 19, guarda-te, que não desampares o levita todos os dias da terra. Eles iam cuidar do levita através dos seus dízimos. Eles iam levar para comer e compartilhar com o levita. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres, comerei carne, porquanto tua alma tem desejo de comer carne, conforme todo desejo da tua alma, comerás carne. Então, mas eles não podiam comer dos primogênitos nas suas tendas, não é? E se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali pôr o seu nome, então degolarás as tuas vacas e as tuas ovelhas que o Senhor te tiver dado, como te tem ordenado, e comerás dentro de tuas portas, conforme todo desejo da tua alma. Se estivesse muito longe, que eles não pudessem ir, aí sim eles poderiam fazer. Porém, como se come o corso e o veado, assim comerás. O imundo e o limpo juntamente comerão delas. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Então era proibido terminadamente comer o sangue, né, junto com a carne. Não o comerás, na terra o derramarás como água. Quando ele sacrificava o animal, tinha que deixar todo o sangue escorrer do animal para depois comer. Não o comerás, para que te bem suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Então eles tinham que atentar para fazer tudo o que o Senhor ordenava. Até no sacrifício, o que eles iam comer. Porém, as tuas coisas santas que tiveres, os teus votos tomarás e virás no lugar que o Senhor escolher. Os votos, as ofertas, aqueles animais que pertenciam ao Senhor, só podia ser comido na presença de Deus. Se eles tivessem vontade de comer carne, podiam sacrificar um animal desde que não comesse o sangue. E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor. Note que os holocaustos era tudo feito no altar do Senhor teu Deus. E o sangue dos teus sacrifícios derramarás sobre o altar do Senhor teu Deus. Porém, a carne comerás. Eles podiam então comer a carne das ofertas, dos holocaustos. Os holocaustos normalmente queimavam inteiro, mas da oferta pacífica, eles comiam a carne. De novo, verso 28. Guarda e ouve todas as palavras que eu te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Para fazer o que era bom e reto aos olhos do Senhor, era preciso observar a palavra do Senhor, atentar o que eles podiam fazer, quais os animais que eles podiam comer nas suas casas, quais animais que tinham que ser comidos na presença de Deus. Verso 29, quando o Senhor teu Deus desraigar-te diante de ti as nações, onde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te que não enlaces após elas. Cuidado para não se misturar com as nações, depois que forem destruídas diante de ti. E que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como servir essa nação aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não é? Alguns achavam que quando eles possuíam a terra, tinha um Deus da terra, que eles tinham que respeitar aquele Deus e iam servir o Deus. Mas no caso deles, o único Deus era o Senhor, que os tinha tirado da terra do Egito, não o Deus daquela terra. E Deus está falando que eles deveriam destruir totalmente seus ídolos, nem sequer
querer saber o nome dos deuses que se adorava. Assim farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Note que os cananeus ofereciam filhos e filhas para tentar agradar aos seus deuses. Isso era uma abominação para o Senhor. Interessante, eu quero trazer um ponto. Deus lançou fora esse povo por queimar os seus filhos, suas filhas aos seus deuses. Mas o que é interessante é que o próprio Deus ofereceu o seu filho em sacrifício pela nossa alma. Esse é o valor que a sua alma tem. Esse é o valor que a minha alma tem. O sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi dado por nós. Deus lançou fora os cananeus por queimarem seus filhos a deuses de barro, de ídolo, imagens de escultura. Mas Deus sacrificou o seu Filho por nós, que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Esse é um paradoxo maravilhoso, interessante, mas nós não somos uma imagem de escultura, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e Deus sacrificou o seu Filho por nós. Tudo o que te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Nós devemos obedecer conforme tudo que o Senhor diz, nada acrescentando, nada diminuindo, cumprindo o que o Senhor nosso Deus pede. Para conhecer, é preciso ler a palavra, estudar, entender que algumas coisas que está aqui no Deuteronômio, que hoje nós não temos mais animais em nossas casas, não é, para sacrificar, a não ser o homem do campo, e eles também não vão fazer o local sacrifício, mas o princípio de seguir o que Deus manda, de observar a sua palavra, permanece. O princípio da obediência, de amar a Deus, de guardar sua palavra, seus estatutos, suas ordenanças, permanece. E que nós temos que fazer conforme tudo que o Senhor nos ordena. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Com isso, nós concluímos o capítulo 12 de Deuteronômio. Espero que tenha sido de bênção para você e que você tenha desejo de cumprir e fazer tudo o que o Senhor, vosso Deus, vos pede e vos manda. Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Divulgue o nosso canal, mande esses vídeos, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Deus vos abençoe. Amém.